Bem, meus queridos irmãos e irmãs, é um prazer estarmos aqui novamente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para que possamos levar adiante a nossa tarefa nas tardes de domingo. Hoje é um dia de chuva aqui em Caruaru, mas deu uma estiadazinha agora, graças a Deus, deu para a gente chegar bem e vamos aprender junto, né? Então hoje nós temos o prazer de receber a nossa irmã, que é da casa, nossa irmã Érica Albuquerque, que vai tratar de um tema que, sem dúvida, é imprescindível para todos nós. É a maneira de orar, instruções dos Espíritos. Então vamos entender, né, essa questão de como a gente deve fazer as nossas preces, segundo aí a orientação dos Espíritos, né? Muito importante isso. Então, antes de passar a palavra para ela, a gente queria dar alguns avisos, tá certo? Nossa casa tem... Hoje nós temos o estudo é feito após os passes, é feito de 15 em 15 dias. A gente está estudando o quê? O Evangelho de Marcos, segundo a visão de Emmanuel, certo? Então hoje vamos dar prosseguimento ao estudo. Estamos estudando a parábola do samaritano, do semeador, parábola do semeador. E vamos ver hoje um pouquinho da visão de outros evangelistas e mais uma visão de outra mensagem de Emmanuel psicografada por Chico, tá certo? Então nós temos os passes após a reunião pública. Quem está chegando aí no Instagram, sejam bem-vindos, também bem-vindos. E temos também a nossa reunião de vibrações, que é nas quartas-feiras. Aí quem quiser, coloca o nome no livro de prece que está ali fora. O nosso Montacismo não está por aqui ainda, mas qualquer coisa a gente dá a orientação, tá certo? Que é feita na quarta-feira, nas quartas-feiras, às 20 horas. Além disso, eu queria dar um aviso importante, é que no próximo sábado, vou avisar isso no final também, a equipe do projeto Aninhando Mães, que é o projeto que cuida das gestantes e mães aqui em situação de vulnerabilidade aqui no bairro, vai se reunir aqui às 3h30 da tarde, às 15h30 do sábado que vem, para poder organizar todo o material de doação que a gente tem aí, tanto do enxoval quanto outras roupas e outras peças que vão servir para fazer um brechó ou bazar, como queira, né? E aí vai ser, quem quiser vir para participar e fazer parte desse trabalho está convidado, fique à vontade, tá certo? No final a gente avisa novamente. Pois bem, então vamos fazer a nossa prece de início e vou pedir a nossa irmã Glória, por gentileza, para fazer a prece inicial. Amados irmãos, vamos serenar nossos corações nesse momento para pedir auxílio ao alto, que Deus nos ilumine, que seja uma tarde de muito aprendizado, de muita paz, que Deus possa abençoar os nossos corações, abrir as nossas mentes para o ensinamento da nossa amiga Érica. Deus nos abençoe, que esteja sempre conosco, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então pedimos permissão a Jesus para dar para iniciar a nossa primeira parte dos trabalhos. Então, com a palavra, a nossa irmã Érica Albuquerque, que é da nossa casa, e que vai tratar do tema, a maneira de orar, instruções dos Espíritos. Muito boa tarde, meus queridos irmãos, né? Trabalhadores, amigos aqui. E a gente vai falar hoje sobre a maneira de orar. Eu já quero agradecer a oração aqui da amiga, né? Que pediu a assistência. E todo o trabalho na Casa Espírita, como sabemos, ele se inicia, ele tem na sua abertura a prece e no encerramento também. E isso certamente não é à toa. Sabemos que na doutrina espírita não existem rituais, né? Muita gente fica surpresa, porque vem o espiritismo como algo cheio de rituais em função de religiões e culturas de matrizes africanas que são repletas de rituais, bem como outras religiões. E é para grande espanto que na doutrina espírita não haja rituais, mas muitos questionam, mas toda vez que vai começar uma atividade na casa espírita, tem a prece no início e ao final. Isso não é um ritual? A doutrina espírita trabalha com despertar de consciência. É uma doutrina filosófica. Então a gente se movimenta buscando entender daquilo do que fazemos. É uma doutrina oriunda dos Espíritos, esses benfeitores espirituais que vieram enviados de Deus, guiados pelo Mestre Jesus, nos trazer grandes ensinamentos. A partir dessa consciência de suas instruções,
compreendemos que não nos limitamos mais ao mundo material, mas que esse mundo incorpóreo tem tanta influência sobre nós. E através da prece, temos a oportunidade de escolher com quais influências desejamos nos conectar. E o trabalho na casa espírita, que é algo tão sério e tão necessário para todos nós, não poderíamos fazer diferente que não ser iniciando, abrindo os trabalhos, como solicitando a assistência, o amparo dos irmãos espirituais, dos nossos mentores, os mentores da casa. É uma consciência, né? E ao final, agradecermos. E muitas vezes fazemos isso com tanta banalidade e não com a devida consciência. É sobre esse recorte que eu escolhi a gente trabalhar um pouquinho hoje, sobre a gratidão e o despertar de consciência do ato de orar, pois a maioria de nós viemos de outras religiões, seja nessa existência, seja em outras. Então aprendemos a fazer a oração de forma repetida e muitas vezes mecânica. Amamos o Pai Nosso, é uma das orações que o Mestre nos ensinou, porque tem mais de uma, a gente vai encontrar, né, passagem nos trechos evangélicos mais de uma, mas essa vem o discípulo, né, dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E o Mestre Jesus, maior representante de Deus na Terra, nos traz essa linda conversa de amor com o Pai Celestial, que é o Pai Nosso. Belíssima. Mas quantos de nós desperdiçamos a oportunidade de fazermos um Pai Nosso com consciência, de forma sentida, e não apenas palavras jogadas fora? Que desperdício, não? Das palavras, a mensagem que o próprio Jesus nos ensinou. Então eu vou começar aqui lendo um pouquinho, um trechinho da mensagem que traz, já inicia a reflexão. E esse início, os Espíritos vão repetir em alguns outros trechos, tal a importância. Tem trecho que parece redundante, né? Mas é porque a gente precisa ser alertado algumas vezes sobre a mesma coisa, para a gente dar a devida importância. Então ele começa com uma afirmação: o dever primordial de toda criatura ao acordar no corpo é o ato da prece. E ele vai dizer isso aqui reiteradas vezes, que ao acordar, o primeiro dever do ser humano é orar. E quantos de nós temos levantado tão acelerados, tão apressados, ou em vez de nos buscarmos, nos conectar com as coisas boas, com as coisas divinas, a gente já começa acordando com os problemas, já reclamando: ai meu Deus, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Eu estou sozinha nessa, né? Quantas vezes? Quando esse ímpeto acontecer, a partir desse despertar de consciência que os espíritos, os irmãos espirituais nos trazem, lembrar: eita, mas o meu primeiro dever, o primeiro ato que deve assinalar a existência de toda criatura humana é a prece. Me distrair, volta, não tem problema. Não fica gastando energia brigando, porque ai meu Deus, eu não rezei hoje. O tempo que está perdendo brigando com você já poderia estar em prece, né? Então eu vou dar aqui, ó, o ato que deve assinalar a sua volta ativa, né? Porque a gente tem esse desdobramento. E aí, qual a maneira de orar? Eu confesso a vocês que faz uns 2 meses que as últimas palestras que eu tenho feito tem sido só esse tema, que é para eu poder aprender. Eu ficar estudando, que é para eu, eita, isso aqui, fiz uma prece, achei que não teve efeito. Por quê? O que está faltando? A maneira de orar. Né? E para fortalecer, mais ele vai ter umas 3 sequências de atividade com as crianças, a maneira de orar. Porque é um desafio. Quantos de nós temos tantas vezes a sensação de eu oro e minha vida não melhora, as coisas não acontecem, né? Tem um ditado popular que ainda diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E os espíritos vão aqui chamar a nossa atenção, né? Fazer algumas questões de como que a gente está orando para estar com essa sensação. Então hoje está falando da prece, mas é importante lembrar também que a recomendação do Mestre Jesus é orai e vigiai. Eu costumo dizer, né, brincando com fundo de verdade, só trigo não faz bolo, né? Se na receita tem 2 ingredientes, Jesus nos deu 2 ingredientes, orai e vigiai,
O orar sozinho não vai dar a receita, o resultado que a gente quer. É orar e vigiar para que a gente possa conquistar aqueles objetivos. Mas para isso, a gente precisa entender o que a gente deve pedir e o que a gente deve buscar durante o ato da prece. A prece do cristão, do espírita, das pessoas de qualquer culto religioso que seja, ele volta assim que retorna de novo, certo? Deve se pôr aos pés da majestade divina com humildade. Primeira coisa, eu tenho que estar disponível para fazer a prece. E segundo, quando eu vou iniciar o ato da prece, eu preciso me colocar aos pés da majestade divina com humildade. Só aí eu já me arrepio todo, porque me pega, porque eu digo, meu Deus, parece que às vezes vou com orgulho, com uma exigência. Mas por que o Senhor não fez tal coisa? Por que minha vida não está de tal maneira? Percebe a arrogância que a gente tem uma tendência a ter, né? Como diz um amigo meu psiquiatra, vocês não, mas eu e o mundo lá fora, a gente faz muito disso, viu? Vocês são bem diferenciados. Mas como tantas vezes a gente vai questionar a inteligência suprema. Na obra Céu e Inferno, nos capítulos iniciais, vai falar, né, das características de Deus. Que Deus é infinito, como nós sabemos. Então se traz a reflexão, se Ele é infinito, Ele é infinitamente bom, Ele é infinitamente justo, Ele é infinitamente misericordioso, Ele é infinitamente benevolente. Deus é infinito em tudo, né? Então nos acolhe, nos compreende, nos entende, e a gente vai questionar esse ser de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o incriado. A gente vai questionar que ele não está fazendo o trabalho dele direito. Quando a gente faz isso, a nossa arrogância gritando, dizendo, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Mas será mesmo? Será mesmo que somos nós que estamos fazendo tudo certo e é Deus que está fazendo errado? Parece bobo às vezes colocar dessa forma, mas na prática, no dia a dia, a maioria de nós temos agido com essa postura e pouca consciência às vezes temos disso. Portanto, me pega muito quando ele diz, a primeira coisa é orar. E de que forma? Se colocar aos pés da majestade divina humildemente. Como a humildade nos encanta. Às vezes a gente quer dizer não a alguém, mas a pessoa se apresenta com tanta humildade que aquilo enternece o nosso coração, que a gente diz sim com tanto sabor, com tanto prazer. A riqueza e a preciosidade que a humildade tem, que na arrogância tantas vezes nos esquecemos. E aí ele continua com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios que já recebemos até aquele momento, ou seja, a gratidão. A gratidão que hoje já é reconhecida pela ciência na capacidade gigantesca de benefícios ao ser humano. Existem teses de doutorado na psicologia mostrando o quanto a gratidão é capaz de transformar as nossas vidas. E de novo, na arrogância a gente não sabe ser grato. O nosso olhar fica tão adoecido que ele só vê as nossas qualidades que a gente acha que tem. A gente só vê aquilo que acredita que fez certo e no outro a gente só vê aquilo que acha que está errado. Ou seja, a arrogância cega. A gente já ouviu essa expressão? É uma arrogância cega. Toda a arrogância, ela vem embutida nela a cegueira. Quantas vezes o humilde, a pessoa já está exercendo mais a humildade quando acredita que está certa na situação e que ela vai pedir desculpas, mesmo achando que está certa, só pela cultura de paz. Baixa as barreiras, né? Descobre que não estava certo como pensava. Porque não estava vendo. Na arrogância, não estava vendo. E aí, no que baixa as barreiras, traz uma cultura de paz, vai conversar com o outro, consegue entender o ponto de vista do outro e perceber que não estava tão certo e tão injustiçado na vida quanto pensava.
Mas para descobrirmos isso, é extremamente necessário e essencial a humildade. Se não tiver humildade, a gente não vai conseguir. Na humildade existe amor. Paulo vai nos dizer, né? Sem humildade nada sou, sem o amor nada sou. Como é? Né? Eu nada sou. Né? Que importa o sino, como brilha, como tudo. Se eu não tiver o amor verdadeiro, se eu não tiver a humildade, eu nada sou. No orgulho eu penso que sou, na humildade eu me torno. Percebe a diferença? E os irmãos espirituais nos convidam à humildade. Sairmos, né, das amarras, das arrogâncias, porque a arrogância é uma tentação muito grande. A vaidade, o elogio, como é fácil. Nossa, mas realmente você é uma pessoa tão boa, a vida é muito cruel com você, é muito injusta. A gente quer esse lugar, eu estou aprendendo a não querer. Eu não quero não, mentira, a gente quer. Eu estou aprendendo a não querer. Eu quero me conectar com a justiça e o amor de Deus. E aprender a não mais me identificar com o vitimismo humano, que é do nosso ego. Ego na tradução eu. Egocentrado, egoísta, muito eu. Então eu quero mais ser uma vítima da vida, ou eu quero ser a pessoa que consiga me conectar, perceber, reconhecer e agradecer o amor de Deus em cada processo da nossa existência. Qual caminho eu escolho? Por isso a importância do despertar de consciência que a doutrina espírita sempre nos convida. Eu vou ser uma vítima da vida ou eu vou ser filho de Deus? Qual lugar eu escolho me posicionar? Só nessa decisão, todo o mais já vai ter uma consciência que muda como um todo. E aí conseguir agradecer por tudo que a gente recebeu naquele dia. A gente dá conta de numa oração agradecer tudo de bom que a gente recebeu na vida toda. Tem que fazer muita pressa, né? Não para conseguir. Então vai começando, ó. Agradeço porque eu nasci. Agradeço pela família que vinha apesar dos desafios. Mas o Senhor, meu Deus, porque não é com humildade que a gente se coloca, me colocou nessa família. Era exatamente a família que eu precisava. Já nos diz Chico Xavier, já não sei mais se ele é humano, mas a reencarnação não erra de endereço. A reencarnação não erra de endereço. É forte ouvir isso quando passamos, às vezes, tantos desafios familiares. E a gente conseguir agradecer, Senhor, a família que o Senhor me deu. Apesar dos desafios para mim, que quero passar por isso, mas se o Senhor escolheu, eu me rendo, Senhor, mesmo sem conseguir entender, porque eu ainda sou tão pequeno. O Senhor é inteligência ilimitada, a minha inteligência é limitada, então muitas vezes não consigo compreender sua grandeza, mas mesmo sem entender, obrigada. Obrigada, porque eu sei que é o melhor para mim. E reconhecer o amor de Deus em cada processo que assinala a nossa existência. Olha que exercício. No começar, a gente ainda não vai conseguir ter essa profundeza que ele chama para a gente ter, mas é um ensaio, né? Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz, ó, o pensamento é o ensaio da ação. Vai ensaiando até que a gente se torne aquilo de fato. Mas eu preciso saber o que é que eu quero para poder ensaiar direitinho, para viver melhor. Eu não estou habituada, eu sou muito reservado. As pessoas reclamam porque eu nunca sorrio para ninguém, eu tenho tanta dificuldade. Vai ensaiando um sorrisinho aqui, um esboçando outro ali, até ficar espontâneo. Aconteceu assim comigo, bem didaticamente. Eu adolescente já nunca tinha ficado de castigo. Meu pai e minha mãe me colocou porque eu não era simpática com as pessoas na rua. E eu disse, não, peraí. Eu nunca fiquei de castigo assim. Eu, criança, ter levado uns 2 tapinhas e tal. Meu pai nunca nada. Meu pai se revoltou assim, não, você chegou, não deu boa noite, as pessoas vão na calçada. De castigo. Ele e minha mãe, mas deve ser grave. O que eu fiz, eu não tenho consciência. Mas essas pessoas não me conhecem, por que é que elas precisam que eu fale com elas? Não entendi. E eu ficava, mas eu não conheço. Mas minha filha, a gente também não conhece. A gente fala, eu não entendi. Eles falavam. Até que nesse dia, nos vizinhos, eles morreram de vergonha. E eu fiquei de castigo. Feito o pai do menino pequeno, vai ali pro canto do pensamento. O menino não pensa muito, né? Eu fui pensar, porque chamou minha atenção. E foi a melhor vez da vida de ficar de castigo. Eu sou extremamente grata. Porque eu comecei a ensaiar, eu disse, meu Deus, eu vou ter que sorrir. E aí eu fui sorrir.
E foi muito emocionante ver o resultado disso. Mas como as pessoas gostam. Mas, meu Deus, se eu soubesse que o sorriso meu traria tanta felicidade, eu estaria sorrindo há muito mais tempo. Quando eu entendi isso, na primeira vez que eu fui sorrir com um desconhecido, não parei mais, eu tenho que me controlar, né? Porque o sorriso sai fácil, mas foi um ensaio, entende? Então, muitas vezes, quando a gente tem... Foi o melhor castigo, sou profundamente... Eu não sei se eu já disse isso ao meu pai, eu acho que ele não lembra. Minha mãe já conversei com ela sobre isso. Foi para eu aprender mesmo, foi um aprendizado. Não foi um castigo, né? Eles me disciplinaram, me educaram, né? Me educaram. Assim, minha filha, não tem condições. Mas eu não entendo. Por que pessoas que não conhecem a gente precisa que a gente fale? Eu não entendia mesmo, né? Então eu aprendi. E no começo, minha bochecha doía. Porque eu não tinha o hábito, o músculo não havia sido exercitado. Era um esforço, assim, mas era prazeroso. E eu fazia, como é que as pessoas conseguem? Eu olhava para o meu pai e para minha mãe para aprender. E as pessoas elogiavam muito minha mãe. Nossa, como é bom olhar para a sua mãe, ela está sempre sorrindo. Eu fazia mesmo, né? Eu olhava, fazia. E aí ela disse, como ela aguenta segurar o sorriso tanto tempo, né? E hoje eu tento não sorrir tanto, eu não consigo mais. Mas o exercício da musculatura, do ponto de vista emocional e espiritual, foi mais rápido. Porque a devolutiva, o prazer, como a gente sorrir para alguém, cumprimentar alguém na rua, especialmente moradores de rua, como dá a eles uma sensação de dignidade. Um simples ato de sorrir. Olha para isso, né? Um sorriso, às vezes eu olho assim, o que será que essa pessoa está precisando? E aí no sorriso, junto com o olhar, eu tenho que emanar para a pessoa. E como eles são sensíveis a receber, eles são mais sensíveis, porque eles são menos apressados do que a gente vive na correria, vai perdendo às vezes a sensibilidade de coisas importantes. Mas mesmo a gente que corre gosta, né, de ser recebido com um bom sorriso, como nos faz bem. Então a musculatura deve ter doído 2 semanas, 15 dias, sei que não tem muito tempo, até que acostumou, né? Então, a gente tem a humildade de exercer. Eu não tinha consciência que a minha postura estava sendo arrogante, mas eu estava. Eu precisei, já que por mim eu não aprendi, ou só pela conversa com eles eu também não aprendi, eu precisei ser, aspas, ali punida, né? Que na verdade, no primeiro momento pareceu ser punida, que é o que acontece com Deus, com a gente acha que está sendo punido, mas na verdade estamos sendo educados. Foi preciosíssimo para mim. Que lição, né? Como eu sou grata a eles. E muitas vezes a gente recebe o amor de Deus como punição. E é só a educação amorosa. Agora, eu tinha 14 anos. Quantos anos meus pais conversaram comigo? Você é simpática. Quanta paciência e benevolência eles tiveram. Esperaram o meu amadurecimento, a minha idade. E isso era uma queixa grande. Toda essa que eu morava. Como eu era considerada mais alta do que a maioria das pessoas da minha idade, eu tinha casos de pessoas virem me pedir desculpas. Porque tinham raiva de mim, mas a senhora nem me conhece. Não, mas você passa na rua tão fechada. Eu tinha tanta raiva de você. Mas eu descobri que você é só uma criança, você só tem 11 anos, eu vim me pedir desculpas. Ah, você não ficava chateada porque eu não falava? Veja, mesmo essas coisas acontecendo, ainda assim eu não conseguia falar. Né? Então, quanta benevolência, paciência eu recebi. E aí eu trago essa alusão para Deus. Quanta paciência e benevolência Ele tem com a gente. Quantos sinais, né? Recentemente teve a peça, né, falando sobre Paulo e Estevão. E aí mostra quantos sinais, quantas oportunidades de amor ele teve, né? Teve o amor de Abigail, teve os próprios discípulos de Jesus. Teve tanta oportunidade. Veja quanto Jesus esperou por ele. Mas quanto foi que ele veio? Né? Quando ele viu que estava perdendo Abigail, né? Quando fica cego na estrada de Damasco, quantos processos foram necessários? Então a gente precisa lembrar que a vida não é de punições, ela é de educação. Agora, se está doendo muito, temos a humildade de identificar qual é a origem das nossas dores, porque vai nos lembrar aqui que se tivermos a humildade de buscarmos, encontraremos em nós mesmos. Todas as chagas, todos os motivos, as consequências da vida que vivemos hoje,
se tivermos a humildade, nos colocarmos em vibração com gratidão, porque a gratidão eleva, cientificamente hoje comprovado, mas os espíritos já sabiam, elevam a nossa vibração. A gente sai das limitações do olhar material, a gente se conecta com a outra atmosfera. A gente entrando lá, a gente fica mais humilde. E aí nessa humildade a gente consegue chegar e identificar, buscar quais são as causas. A gente vai conversar com Deus na nossa maneira de orar, pedindo ajuda, persistência, paciência para conseguirmos transpor as nossas dificuldades. Ou a gente vai exigir, vai se vitimizar, vai brigar, ou vamos focar em angariar bens materiais. Então, a gente não consegue, a gente fala com Deus, às vezes não consegue. Mas o que é que tem pedido a Deus? Bens materiais ou tem pedido para superar as nossas próprias enfermidades morais? Quem somos nós no ato de orar? Como temos nos posicionado diante de Deus no momento de conversar com a majestade divina? Como que a gente se coloca? Quem somos nós? Né? Então, a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, é isso que você pede, que vos dê alegrias? Não vale a pena orar porque Deus não nos atende, é assim que pensais? O que é que na maioria dos casos pedis a Deus? Já tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? E nos reforça, deveis orar incessantemente. Que ele comece como o primeiro dever ao acordar, mas não nos limita de modo algum a orarmos apenas quando acordamos. Deveis orar incessantemente. E nos lembra, não nos atrapalhe em nada. Mas a minha vida é muito corrida, mas para orar. Não atrapalhe nada. 20 segundos às vezes, 30 segundos, 15 segundos. Às vezes a correria foi muito grande, Senhor, lembra de mim. Ele nunca nos esquece, mas é uma forma de a gente se conectar. Senhor, eu estou aqui. De repente, agora que correria, Senhor, me abrace, me acolha. Ele não precisa que a gente peça, mas a gente precisa pedir. Por que é que ele dá essa para a gente, essa oportunidade? Para que a gente abra um espaço no nosso coração para recebermos ajuda. Esse item, que é o item 22, ele está no capítulo Pedir e Obtereis. Eu preciso pedir para abrir espaço no meu coração, dizer eu quero. Eu quero. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. A humildade. Ao pedir, a gente exercita justamente a humildade. A gente quer que Deus dê tudo, feito filho mimado. Eu vi até um recortezinho de terapia de um rapaz de uns 40, 50 anos, o personagem pedindo, porque eu tenho que fazer coisas, eu queria ter uma vida bem confortável. Aí a terapeuta disse, eu já sei o que é que você quer ser. Aí ele disse, rico? Não, você está clamando pelo seu direito de ser um bebê. Você quer tudo, você não quer fazer nada. E Deus é tão maravilhoso que nos permite exercitar a nossa musculatura emocional e espiritual para que a gente possa se desenvolver, né? Assim como os pais terrenos não devem dar tudo aos seus filhos, porque vai lhes faltar tudo se a gente der, né? Coragem, confiança, fé, força de vontade, confiança em si mesmo, vai faltar tudo se a gente der tudo, né? Deus também nos dá todas as oportunidades necessárias. O tudo que não se deve dar é o excesso. Deus nos dá tudo em equilíbrio. Não poderia ser diferente, né? Então, independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, como vês, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar nos seus trabalhos. Ao contrário, se eu estou com tanto sono, tanta preguiça, não consigo fazer meu trabalho, pede uma ajuda. Pede ajuda. Não é que Deus vai fazer o trabalho por você. Tem uma quadrinha do Chico Bento que fica lá, né? O drama do Chico Bento é passar de aula, de ano ali, né? E ele lá, Senhor, pelo amor de Deus, me ajude na prova de amanhã. Aí mostra uma mão bem grande, tirando ele da cama e botando ele para sentar para estudar. Ajudou, né? Então, como é que a gente entende as ajudas e de que forma temos pedido ajuda?
né? Então, nas etapas, nos processos da nossa maneira de orar, a gratidão, a humildade, nos chama aqui a atenção para o reconhecimento das nossas fraquezas, identificar a origem dos problemas que nos queixamos, daquilo que vivemos. A gente vê as consequências, mas qual a origem? Está em Deus ou está em mim? Ter a humildade de reconhecer: Senhor, reclamo de tal coisa, estou sofrendo, mas eu reconheço, né, que eu estou passando por isso, eu fiz aquilo. Ou então, Senhor, me ajude a ver. Ainda não desenvolvi a humildade suficiente para conseguir enxergar o que preciso, mas eu já entendi que o caminho é esse. Me ajude, né, a tirar as vendas, né? Jesus veio fazer os cegos enxergarem. Quem são os cegos? Desperta, ó tu que dormes. Precisamos despertar, porque a gente já dormiu muito tempo. Já temos a informação de que somos os trabalhadores da última hora, que a gente dormiu muito e a gente está passando do ponto. Uma das outras formas de orar é o ajudar, é o acolher, é o colocar o amor e o sentimento a serviço. Não ficar com tudo preso só para a gente. É a troca. Jesus veio nos mostrar como é trocar. Mas São Francisco de Assis, que tão bem compreendeu a mensagem de Jesus, é dando que se recebe. Como ele nos ensina a orar também, não é? Todo mundo quer ser perdoado. E como ele já compreendeu, é perdoando que se é perdoado. Não é? É onde houver ódio, que eu leve o amor. Na maneira de orar, a gente tem pedido para ser instrumento de Deus na terra, ou a gente continua chorando, se vitimizando? Quando na verdade é o servir, é o trabalho, o nosso grande consolo. Contam que irmã Sheila que é enfermeira, era enfermeira, né? Que quando o seu desencarne, né, ela desencarna na guerra, né? Está lá em batalha, ela era enfermeira de guerra. E aí na guerra ela desencarna e vê os irmãos espirituais: por favor, me ajude. Não, minha irmã, levante você e vamos socorrer, que tem muita gente precisando. Confesso, quando eu conheci essa história uns anos atrás, eu disse: meu Deus, por ser espírito evoluído é por ser amado. É só amar, mas é porque é dando que se recebe. Então, se ela ficasse ali, já era um espírito de alta envergadura, mas ali morreu na guerra, fragilizou-se, extremamente natural. Como é que os irmãos socorreram? Não, minha irmã, tem muito serviço a ser feito. Levante-se e venha trabalhar conosco. Esqueceu a dor, esqueceu o drama do eu morri. O trabalho continua. Vamos resgatar os outros espíritos que desencarnaram e não têm a condição que você tem de se refazer. E aí, no ato de resgatar o outro, a gente é resgatado. Mas a gente precisa também respeitar os estágios nos quais estamos. Existem momentos da vida em que a gente não está para fazer o trabalho. A gente também tem que aprender a ser paciente nos dois sentidos. A paciência de esperar o processo, às vezes de cura, se estiver enfermo, e também aprender a ser um bom paciente de receber. Porque a gente precisa, em momentos da nossa vida, equilibrar o dar e o receber. Porque às vezes a gente quer seguir o exemplo dos outros e sair dando muito, depois a gente se esgota, porque a gente não tinha tanto para dar como pensava. Porque não estava ainda preparado, porque não estava às vezes numa boa maneira de orar, não estava buscando recarregar-se da devida forma. A gente precisa fazer as pausas para a prece. Não é só o trabalho físico. De novo, todo o trabalho na casa espírita começa com uma prece, que é para o trabalhador se recarregar, se reenergizar, a fim de que não lhe falte forças para o serviço. Entenda que eu não estou dizendo que é para não trabalhar. A gente tem que ver como é que a gente está. Estou trabalhando muito, acho que não estou dando conta, vou recarregar, vou conversar com Deus, vou agradecer as oportunidades e vou pedir que as intuições me venham, para eu saber até onde vai o meu limite, que não é igual ao de Alain. Deus abençoe o limite de Alain, que é bem estendido, né? Não é, o meu no momento está diferente, e é um desafio para mim. Às vezes tem que entender que ainda não posso. Já existem pessoas que estão dormindo demais, já não está se movimentando. Então, buscar esse equilíbrio é uma busca constante.
Mas aí quando a gente vai para a oração que nos preenche com tantas boas intuições, né? E aí eu me lembrei, refletindo sobre isso, que tinha uma quadrinha que meu avô costumava dizer sobre o questionamento da existência de Deus, né? E aí nesse questionamento, mas onde está Deus? Grita o homem, né? Está em tudo na natureza, responde o ego. E tem uma parte lá que diz assim: mas há quem dite normas para em Deus acreditar, quer que ele tome corpo e forma e venha se apresentar. Olha a amplidão infinita, vê a vida fora da gente. Depois disso, então medita se Deus pode estar ausente. E aí eu trouxe isso para a intuição. A gente que já acredita em Deus, muitas vezes oramos, a resposta dos irmãos espirituais vem, mas a gente quer que dite normas para acreditar na intuição. Eu me identifiquei com isso. Quer que tome corpo e forma e venha se apresentar para dizer: olha, é isso mesmo, segue esse caminho. Por quê? Porque materialmente, aquele caminho que a espiritualidade orientou não tem sentido. Mas a gente vai escolher enxergar como seres espirituais que somos. Estamos momentaneamente encarnados, ou a gente vai se limitar ao olhar da matéria? Porque ainda tem isso. A gente consegue fazer todas as etapazinhas para orar. A intuição vem, depois que chega a resposta, ele fala: não, mas eu vou ter que fazer esse esforço. Não, mas isso não está fazendo sentido. Por que faz sentido? É a vida material simplesmente? Então, eu fui refletir sobre isso assim: meu Deus, a gente reza, a resposta vem, mas não é muitas vezes a que a gente queria. Então, a gente reclama. Aí a gente perde aquilo que a gente estava fazendo, a humildade, não é? E aí eu lembrei de que quando éramos crianças, meu irmão sofreu um acidente muito sério. Ele brincando com um primo da gente, caiu num centro de vidro e foi só Deus da causa. E todas as crianças foram orar. Todas nós fomos fazer prece instintivamente. Cada um, tinha gente que eu nem sabia que acreditava em Deus, estava todo mundo em prece. E aí teve um momento da prece que os espíritos se apresentaram a mim e disseram: está tudo bem, você não está bem. E deu todo o diagnóstico, contou tudo que estava acontecendo no hospital. E aí eu ri, fiquei tranquila e consegui acalmar todas as crianças. Era época de férias, estava na casa do meu avô, então tinha muito menino lá. Estava todo mundo aperreado. Eu lembro até que eu pude depois voltar a assistir novela, televisão assim, pode. Né? Porque estava todo mundo, foi muito forte. E aí eu pensei, se fosse nos dias de hoje, será que eu receberia com essa credulidade toda que eu dei à espiritualidade, ou eu seria incrédula? Eu aceitaria porque visualmente o desastre que a gente viu, ele caindo em cima de uma mesa de centro de vidro, pelo desmanteiro, não era para estar bem em tão pouco tempo. Materialmente não fazia o menor sentido aquela informação. Só hoje essa reflexão me chegou. Mas eu, como criança, tinha uns 11 anos, a espiritualidade me disse, agradeci profundamente, me deram notícia e fui viver a vida com base na influência dos espíritos. Depois que a gente fica adulto, a gente mantém essa relação tão aberta, ou a gente fica duvidando, questionando? E a nossa fé? Como é que a gente está? Então, pedir e obter, a gente pede, a gente obtém, a gente faz o que depois que a gente obtém? Como que a gente está seguindo a vida depois que Deus amorosamente manda todos os recursos para a gente? O que a gente faz? Faz sentido para vocês essa reflexão? Né? Então, depois, seguir todo o processo da maneira de orar não é fácil, porque ele manda a gente vasculhar as nossas fragilidades. O nosso lado sombra, como dizia um, não é gostoso. Exerce muito cuidado. Aí depois que a gente faz isso tudinho, depois que recebe o presente, a gente joga fora. Qual o objetivo da prece? Qual a finalidade? O que é que estamos de fato buscando lá? Como que está a fé que nós temos no nosso ato de orar? No Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec questiona aqui: a prece torna o homem melhor? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece,
pode se propor 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. E aí, não, eu pedi e falei caráter geral, desculpa. A prece torna o homem melhor. Aqui é porque eu respondi foi o caráter geral da prece. A gente pode pedir, louvar e agradecer. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para os assistir. É um socorro que jamais é recusado. Jamais é recusado. Quando pedido com sinceridade. Então, as nossas palavras, elas têm sido, no ato da prece, vazias ou carregadas de sentimentos, de propósito, de atenção, de estarmos conectados com aquilo que a gente faz. E quando a gente pensa que está com muita pressa, ocupado, a gente não tem tempo, percebe de novo a nossa arrogância? Deus está ali e a gente está dizendo, não tenho tempo para o Senhor, com licença, passa outra hora. Percebe como a gente tem facilidade de ser arrogante, como a gente se distrai na humildade. É fácil, né? Cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. O que é que pode ajudar a gente a não cair em tentação? A prece constante. Tempos em tempos e ali, ó. Por quê? É a nossa forma de nos religarmos a Deus. Porque durante o dia, naturalmente, a gente se desliga, a gente se irrita, a gente se chateia. Então a gente desliga, precisa religar. E não nos distrairmos disso por muito tempo. Distrair de alguma maneira a gente vai, ainda. Mas com foco, o ensaio, a preparação, se feito o riso que no começo doía e depois é só alegria, só prazer, só satisfação. Então toda mudança, todo hábito, ele tem uma resistência. Toda mudança gera uma resistência. Não quer dizer que aquela resistência é porque não vai ser bom, né? Diz que a dor é a fraqueza indo embora. Eu tinha vergonha de rir, doía rir, é a fraqueza indo embora, a coragem. Né? Então eu estou trazendo esse exemplo bem simbólico, bem simples, só para desenhar mesmo para a gente, né? Então a dor é a fraqueza indo embora. Então quando a gente vai mudar um hábito, ele dói muitas vezes, mas a dor é a fraqueza indo embora, a fraqueza moral, para a gente se fortalecer no desenvolvimento das nossas virtudes. Na questão 601, pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta, mudando de hábito. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Então a prece é sentimento. As palavras elas vêm para ilustrar o nosso sentimento e o nosso desejo. Então no ato da caridade, quanto sentimento a gente emprega ali? E assim como a irmã Sheila teve aquele aprendizado, que nós também tenhamos, que é dando que se recebe. Em vez de orar pedindo tanto, ai Senhor, pobre de mim, coitado de mim, Senhor, me fortaleça. Se eu estou nessa limitação no momento, me mostre outro caminho que eu possa fazer diferente. Quantas pessoas vieram limitadas nos seus membros superiores e inferiores e deram um jeito com a boca? A gente tem todos eles e a gente ainda chora e diz que não consegue fazer. Mas no dia que tirar uma, a gente vai ter mais força para fazer ainda. O que eu quero dizer com isso? Eu tive uma situação no hotelzinho infantil que eu tinha uma criança com 4 anos, que a mãe trazia de pijaminha, de chupeta, de falta, bem bebezão, com 4 anos já. E aquilo se repete, teve um dia que eu não dei conta, mas eu vim aqui, por favor, abri o YouTube, peguei uma cena de criança do Teleton, que não tinha os braços e não tinha as pernas, e conseguindo colocar o talher no ombro e conseguindo comer. E ele tinha um pedaço naquela parte aqui e conseguia se vestir. Mostrei aquela cena. Se você está vendo o esforço que essa mãe está fazendo para dar braços e pernas a esse filho, estou vendo. Por que você está arrancando os braços e as pernas do seu? Não fui delicada, certo? Mas
E eu nem era terapeuta, mas eu falei tudo de novo. E ela teve um impacto, as lágrimas ali correram. Você está fazendo uma mutação no seu filho. Então veja, a gente às vezes se vitimiza demais, às vezes a gente vitimiza tanto o outro, e o menininho alegre, feliz, é lindo aquele trabalho da ACD, né? O menino com energia, um astral, feliz a cada conquista, porque tem conseguido colocar o garfo, tem aprendido a colocar a camisa, independência. Como desenvolver a independência nos fortalece, como a manha, o esmorecimento nos adoece. E os irmãos espirituais, inclusive em várias mensagens vindas do Dr. Bezerra de Menezes, convida a nós espíritas a não engrossarmos a fileira da depressão, para não esmorecer. E se eu já tinha conhecido a frase de Freud que diz: temos que viver, somos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro, houve um momento na minha vida que eu me senti assim. E com total de zero humildade, conversando com os espíritos: eu não aguento, vocês querem o quê? Não posso ter um minuto, não posso chorar, não posso ficar triste. E aí se pode, mas eu tenho que viver como se eu fosse de ferro, não estou aguentando mais. E aí eles: não, você pode. Agora a gente está tentando evitar que você vire um farrapo humano. Porque se você entrar nessa tristeza aí, você não tem que ver como se fosse de ferro, não. A gente só está trabalhando para evitar que você se torne um farrapo humano. Porque se você der abertura para essa tristeza que está lhe rondando, é isso que vai acontecer. Então não é negar a dor, mas como nos portamos diante da dor, como nos portamos diante de Deus, como temos feito as nossas preces. Pedindo a Deus forças para superarmos as adversidades, contando com a ajuda maravilhosa e abençoada dos incansáveis trabalhadores espirituais, obrigando, questionando, resistindo, condenando, com ar de superioridade. De que forma a gente tem orado? E aí, na parte seguinte, os Espíritos trazem aqui felicidade que a prece proporciona. Né? A gente refletiu aqui sobre os esforços, esse ir e voltar, conseguir uma parte, e vamos agora, né, dar uma alegria maior. Vinde, vós que desejais crer, os Espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios, todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são os ruídos confusos e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Doçurosas vozes
inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas ainda desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orais, como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai, Santo Agostinho. Então, para a gente lembrar que a doutrina espírita sempre reconhece os desafios da vida, que existem dores, neste mundo tereis aflições, mas eu vou me focar para olhar para as aflições, ou eu irei reconhecê-las, mas vou focar para as mais elevadas alturas. Eu vou olhar para baixo, ou eu vou me permitir ser levado para cima, sentindo o amor de Deus em cada processo de dor. Porque é ruim sofrer, mas sofrer com Jesus é muito diferente. Sofrer sabendo que toda dor tem data certa para acabar, tem um propósito, tem um destino, é muito diferente. Quão angustiante é viver uma dor sem entender que ela vai passar, que ela tem um porquê para nos beneficiar. Quanto mais resistimos, mais dor sentimos. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais suave passamos pelas provações. E a prece, que nos liga a Deus, que nos conecta a Deus e aos irmãos espirituais, como a lira dos arcanjos. A gente sai do ruído material, do não tem jeito, não tem dinheiro, não tem saúde. A gente sai desse ruído para ouvir a lira dos arcanjos, que é o amor de Deus falando conosco, atendendo às nossas preces. Como também, com muita misericórdia divina, às vezes não são as nossas preces que são atendidas, mas aqueles que amorosamente oram por nós. Então esse foi um tema que tocou muito meu coração, me ajudou muito a enfrentar situações desafiadoras e difíceis, e em cada passo me sentindo extremamente amada por Deus. Por isso eu escolhi esse tema para compartilhar com vocês, né? Porque se puder agraciar o coração de vocês, como me abraçou, né? As pessoas, como você está? Só eu estou me sentindo tão amada. As pessoas olham assim, acho que eu nunca me senti tão amada e tão cuidada na minha vida por Deus, como foi num momento bem difícil. Então a gente vai conseguir abrir o coração para Deus, é um presente que a gente se dá. Então, é por motivos como esse e outros, né, que a gente não consegue esgotar, que em todo ato da casa espírita inicia-se com a prece, encerra com a prece. E se a gente achar que no meio do processo precisa de outra prece, a gente faz também. Às vezes ali na evangelização infantil, como tem barulho, às vezes tem movimento, às vezes eu chamo no meio do processo, olha, vamos fazer mais uma prece aqui? De novo, tia, já vai acabar? Não, essa é no meio. De vez em quando no meio precisa fazer, porque é para que eles consigam se reconectar e voltar, né? O sentimento e o pensamento. Então, que a doce paz de Jesus se faça presente em nossos corações, que a oração, né, de São Francisco possa nos inspirar, que onde houver ódio, a gente leve o amor, onde houver ofensa, que a gente leve o perdão, onde houver discórdia, que a gente leve a união, onde houver dúvidas, que a gente leve a fé, onde houver erro, que levemos a verdade, onde houver desespero, levemos a esperança, né? Lembrando sempre, a morte realmente não existe, é morrendo que se vive para a vida eterna, que ela sempre continua. Muita paz a todos, muito obrigada. Muito bem, meus irmãos, né? Tivemos aí uma reflexão muito profunda, né, sobre a prece, sobre a maneira de orar. Essa mensagem de Santo Agostinho é uma coisa linda, né? É uma poesia assim, extraordinária.
E olha que ele é um espírito que normalmente as mensagens dele são mais objetivas, assim, são mais, né, mais racionais, mas essa aí ele conseguiu extrair uma poesia para falar daquilo que ele sente quando eleva o pensamento dele. Coisa linda, né? Então, muito obrigado, nossa irmã Érica, pelos ensinamentos, pela reflexão. Somos todos mesmo aprendizes, estamos aqui juntos para aprender juntos, né? Aprendermos entre amigos a como vivemos melhor. E nada como aprendermos como orar mais, né? Orar mais e melhor. Pois bem, vamos dar uns avisos finais, tá certo? Quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentadinho que vai ser chamado para tomar o passe, tá certo? Vamos ter o estudo daqui a pouco, após os passes, e também o aviso de que no próximo sábado, às 15h30, teremos um mutirão aqui para organizar todo o material de doações que já recebemos, tanto de enxoval quanto de roupas. Aí tá bem cheio o quartinho, então teve que organizar para poder o trabalho seguir adiante, né? Então quem quiser participar está convidado, 15h30, sábado que vem. Então vamos orar, né, meus irmãos? Vamos fazer a prece final. Então, para encerrar, eu vou pedir ao nosso irmão José Souza, por gentileza, venha fazer a prece. Tá, meu irmão, eu prometo que vou aprender a sorrir. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos mais uma vez aqui no encerramento dessa chamada de experiência, de aprendizado para os teus ensinamentos, com essa esperança de ter aprendido um pouco de como conectar-se com o nosso Pai, como fazer essa conexão, como ter humildade suficiente, como saber pedir, como saber dar, como saber reverenciar essa condição de ser filho de Deus. Muito grato por tudo aquilo que recebemos e que sabemos que não podemos pagar tudo isso, é impagável. Recebemos e temos que agradecer. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa se infundir no coração de todos nós, principalmente daqueles que estão pensando como estão fazendo guerra conosco. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar por encerrado o nosso trabalho. Então, muita paz para todos. Quem for ficar, aguarda para o passe e depois temos o estudo. O pessoal que nos acompanhou nas redes sociais, um abraço. Muito obrigado pela presença. Tchau.